Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Daniel capítulo 11, hoje nós vamos ler a partir do versículo 29, a segunda parte de Daniel 11. No tempo determinado voltará a atacar o sul, mas desta vez não será como foi na primeira vez, porque virão contra ele navios de Quitim, e contrariado ele voltará, se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que quiser. E tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a Santa Aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará o que quiser, se levantará, se engrandecerá sobre tudo que se chama Deus, falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses, e será bem sucedido, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Ele não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem, nem a qualquer Deus, porque se engrandecerá acima de tudo, mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que os seus pais não conheceram. Honrará com ouro, prata, pedras preciosas e objetos de valor. E com o auxílio de um Deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas. E aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por um preço. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Estenderá a sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas será perturbado por rumores vindos do Oriente e do Norte, e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Amém. Em Daniel capítulo 11 nós temos colocado o tema o reino de Deus e os impérios humanos. Falamos um pouco ontem desse texto, como um texto muito complexo, dos reinos, ou melhor, dos impérios humanos, que o anjo revela a Gabriel, que surgiriam após o Império Medo-Persa, o grego. Surgiria um tempo de conflitos entre o Egito, o reino do sul, e a Síria, o reino do norte. Todo o texto vai descrever muito detalhes sobre isso. A intenção, a gente percebe, do Espírito Santo é mostrar a Daniel o controle de Deus em toda a história, e também, amado, que impérios humanos, eles surgem por uma permissão de Deus, e eles caem quando Deus diz que é para acabar, ou seja, Deus está no controle da história. Mas hoje eu quero concluir essa meditação do capítulo 11 falando mais sobre o reino de Deus. Amado, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda apresenta o Senhor como o grande rei, o rei dos reis, e Jesus ele veio para estabelecer o reino de Deus na terra. Uma das dificuldades dos judeus de crerem em Jesus como Messias foi que eles imaginavam que Jesus seria um rei como os reis humanos, governaria com a força de um exército, ou governaria de maneira como um governante humano, uma força humana. E Jesus falou: o meu reino está dentro de vós. Jesus é o rei que se entrega. Ele diz: a minha vida ninguém a tira, eu mesmo a dou. Então Jesus veio para estabelecer o reino dentro de nós. O Evangelho é o reino de Deus, o governo de Deus, o domínio de Deus no coração dos homens que se rendem a Ele, que se entregam a Ele por uma decisão voluntária.
que Deus nos chama a fazer. Então, quando a gente lembra da estátua lá da visão ou do sonho de Nabucodonosor, fala que uma pequena pedra esmiuçaria aquela estátua, e que dessa pequena pedra, essa pedra encheria todas as nações. Daniel já teve a visão que o reino de Deus viria de maneira poderosa, e em Jesus diz: o reino de Deus está entre vós, e o reino de Deus está crescendo sobre toda a terra. Então, apesar dos impérios humanos, apesar das forças, sejam elas as forças militares, os governos, a política, o dinheiro, a mídia, apesar de todas as forças espirituais do mal, o reino de Deus prevalece e prevalecerá. E aí vale a pena a gente pensar em algumas verdades bíblicas sobre isso. Primeiro, que Deus sempre terá um remanescente fiel. Deus sempre vai ter um remanescente fiel, ou seja, aquelas pessoas que vão manter a fidelidade a Ele, em todas as gerações, em todos os reinos. A Europa hoje é chamada de Europa pós-cristã, impressionante isso. A Europa, que foi berço de avivamentos, berço de movimentos missionários, hoje a Europa precisa estar sendo evangelizada. A Europa não, o Evangelho, ele suporta perseguições, o Evangelho suporta as lutas das mais variadas, mas tem algo que pode minar o Evangelho em muitas pessoas: a prosperidade. A Europa, que prosperou tanto, e prosperou pela fidelidade a Deus, prosperou pela graça de Deus, hoje você chega lá para falar do Senhor, eles dizem que eles não precisam de Jesus, que quem precisa são os povos mais carentes, mais pobres. Então, nós precisamos entender o seguinte, que mesmo na Europa hoje tem um remanescente fiel, mesmo em países islâmicos fechados ao Evangelho, tem um remanescente fiel. Estivemos na Turquia há pouco tempo, Turquia que foi ali também um dos berços do cristianismo, e hoje 99% da Turquia é islâmica, mas tem um remanescente fiel na Turquia. Amado, o que Deus mostra para Daniel é o seguinte: sempre eu terei o meu povo fiel à minha aliança. Olha aí em Daniel capítulo 11, versículo de número 32, com lisonjas perverterá os que violaram a aliança. Versículo 32, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. O que Deus está falando através do anjo, o anjo está falando para Daniel é o seguinte: o reino do norte, o reino da Síria, vai ter um imperador muito maldoso, que nós falamos dele ontem aqui, o Epifânio, o Antíoco IV. Ele tinha uma raiva gratuita contra o povo de Deus. Este homem invadiu Jerusalém, como nós falamos ontem, ele profanou o templo, ele proibiu os sacrifícios, e ele é um dos maiores protótipos do anticristo, porque o espírito do anticristo tenta fazer isso, contaminar os adoradores, contaminar o nosso coração, contaminar a igreja. Mas o texto está dizendo o seguinte, que no meio de todos esses ataques que estavam acontecendo, ou que iriam acontecer, ali mais ou menos 150, 170 antes de Cristo, Deus sempre tem o seu remanescente, um povo que conhece o seu Deus. E o povo que conhece o seu Deus, independente das ações malignas de Satanás, ou dos impérios malignos levantados pelo homem, o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas, cumprirá os propósitos de Deus. Não há desculpa para estarmos paralisados, não há desculpa para estarmos contaminados. Se você e eu conhecermos a Deus, nós seremos fortes e nós cumpriremos os propósitos de Deus. Deus sempre tem um remanescente. No tempo de Abraão, a Bíblia diz que os povos estavam voltados para a idolatria. No capítulo 11 de Gênesis, Deus ele se entristece porque ele vê o povo querendo construir uma torre, a Torre de Babel. Mas no capítulo 12 Deus chama um homem chamado Abraão, e dele Deus começa um povo para a glória dele. Assim, na história, no tempo de Elias, o povo de Israel estava rebelde, estava voltando para a idolatria, e Elias, o profeta, ele ficou tão frustrado que ele falou: Senhor, os profetas verdadeiros acabaram. E Deus falou: não, Elias, eu tenho 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Deus sempre tem pessoas em todas as gerações que vão ser fiéis a Ele, que são os remanescentes dele. Segundo, falando sobre o reino de Deus na história, o capítulo 11 de Daniel, onde nós estamos, percebemos também que o povo de Deus, na história,
sofrerá as dores da perseguição e do avanço da iniquidade. Nós vamos sofrer como povo de Deus. A Bíblia não é romântica no sentido de tentar nos enganar, mostrando para a gente que andar com Deus não envolve sofrimento. Pelo contrário, quando a gente decide andar com Jesus, quando a gente decide ser fiel a Deus, a Bíblia diz que nós vamos sofrer perseguições, críticas, vamos sofrer, às vezes, pressões das pessoas. Às vezes elas não nos perseguem dizendo para a gente sair da igreja, mas elas nos pressionam para a gente fazer o que elas fazem, fazer o que todo mundo faz, ser igual a todo mundo. Isso é uma perseguição disfarçada. No Oriente, em povos islâmicos, a igreja é perseguida a abandonar Jesus. No Ocidente, onde nós estamos, a igreja é perseguida a se contaminar com um estilo de vida onde Deus não é primazia, onde nós não nos preocupamos com o temor de Deus, com a palavra de Deus. Amado, na história, os remanescentes do Senhor vão sofrer perseguições e dores. Vocês perceberam isso aí? Várias vezes em Daniel capítulo 11, é muito interessante, porque fala que nós vamos ter batalhas e lutas. Versículo 33 diz assim: os sábios entre o povo ensinarão muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Deus permite tribulações, lutas e perseguições. A perseguição nunca destruiu os verdadeiros servos de Deus na história. Pelo contrário, Roma perseguia a igreja crescia mais ainda, a igreja se fortalecia mais ainda. E a Bíblia diz que no final dos tempos vai se multiplicar a iniquidade. E a palavra iniquidade no grego é ausência de lei. Você já percebeu que as pessoas não querem lei que limite, que traga disciplina? E ainda mais quando a gente fala de valores cristãos, valores de Deus, as pessoas estão relativizando o tempo todo, e a nossa cultura está encharcada disso. Então hoje o divórcio é banalizado, então hoje o aborto é incentivado. Isso é iniquidade, isso é ação do espírito do anticristo, não tenha dúvida. É ação das trevas para tentar aumentar o nível de iniquidade na terra. O povo de Deus vai sofrer, não só na perseguição que alguém vai te ameaçar no sentido de matar você, mas a perseguição disfarçada por uma cultura onde o nome do Senhor é blasfemado, uma cultura onde a palavra de Deus é relativizada, onde eles dizem não existe verdade absoluta. Quem diz isso? O espírito do anticristo, porque Jesus e a palavra dele são verdades absolutas, únicas. A salvação em Jesus, ela é singular e exclusiva, só em Jesus. Então os governos malignos que se levantam, as leis contrárias à palavra de Deus, vai fazer o povo de Deus sofrer na história, sabe? Mas tem algo precioso também que nós devemos falar. No capítulo 11, Daniel, e toda a Bíblia, nós também vemos uma coisa, que em meio às dores e batalhas que o povo de Deus passa, Deus vai nos ensinar e vai nos purificar. Isso é maravilhoso demais. As lutas que estamos passando e as que virão, porque os irmãos que creem na Bíblia sabem que as lutas tendem a aumentar. No final dos tempos, a Bíblia diz que serão dias penosos, trabalhosos, e o sofrimento e a pressão do mundo vai ser maior sobre nós. Ao invés de nos destruir, se nós decidimos nos mantermos fiéis a Deus, se nós decidimos permanecer em Jesus, sabe o que vai acontecer conosco? Olha o versículo 35 de Daniel 11, que diz a palavra de Deus: alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Os sábios, os filhos de Deus, eles não vão ser destruídos. Se eles mantiverem fidelidade, eles vão ser purificados, eles vão se tornar mais santos, eles vão perceber que o mundo está cada dia pior, e ao invés de ficar desanimado, ou ceder à pressão do mundo, eles vão buscar mais a Deus, eles vão se encher mais da palavra, eles vão orar mais, eles vão jejuar mais, eles vão querer ser mais cheios do Espírito Santo. Então a provação e a tribulação que o anticristo vai tentar usar para nos oprimir, se a gente decidir permanecer fiel, nós vamos ficar mais fortes ainda, mais santificados ainda, mais purificados ainda. O fogo purifica o ouro, o fogo queima a palha,
O fogo queima a madeira, mas ele purifica o ouro. O ouro fica mais puro ainda, ele remove as escórias, mas ele não nos destrói. Deus vai permitir provas, mas vai nos santificar nelas. E como que a gente vai resistir a essas provações? Versículo 32 fala: o povo que conhece o seu Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, amado. O que vai nos manter de pé. Nós não sabemos o dia da volta do Senhor Jesus, nós não sabemos os acontecimentos de forma detalhada. A Bíblia não se preocupa com esses detalhes. Toda manhã nós vamos concluir Daniel, lendo o capítulo 12, nós vamos perceber que a profecia não fica totalmente clara para Daniel, mas uma coisa é certa: nós podemos e devemos conhecer a Deus cada dia mais. E conhecer a Deus não é só ler sobre Ele, mas é buscá-lo, se relacionar com Ele, é se sujeitar a Ele, é um relacionamento com Deus. O povo que conhece o seu Deus, esse vai ficar firme. Em segundo lugar, nós devemos também, para a gente poder vencer essas batalhas e ser purificado nelas, nós precisamos ensinar e ajudar outras pessoas. Olha o versículo 33, que diz aí em Daniel 11, 33, os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Amado, você precisa se preocupar de passar a palavra de Deus para outros, de ensinar a outros um pouco que você sabe, compartilhar das verdades de Deus. Isso nos mantém também responsáveis, até mesmo para testemunhar, porque quando a gente fala de Jesus, as pessoas vão nos cobrar um testemunho de Jesus, porque se você falar para as pessoas: olha, faça isso, mas não me imite porque eu não faço, elas vão simplesmente ridicularizar você e o Evangelho. Então nós precisamos ter pessoas que a gente intencionalmente fale de Jesus, ajude-as a conhecer um pouco mais da palavra, e isso nos faz nos manter também firmes. É o que Jesus nos deu ordem para fazer discípulos. Quem hoje você tem investido tempo para ajudar a conhecer a Jesus? Quem hoje você tem dedicado tempo para ensinar um pouco da palavra? Há pessoas que até frequentam as igrejas, mas elas não frequentam para se tornarem discípulos e discipular outros, elas frequentam para receber a sua bênção. E outros se tornam fiscais da igreja, eles fiscalizam a vida das pessoas para ficar avaliando quem está firme, quem não está, e criticando quando vem e fale. Isso tudo é apostasia, isso é ação do espírito do anticristo. Quem está ouvindo o Espírito Santo vai conhecer a Deus e vai querer que outros o conheçam, vai querer ajudar outras pessoas. E quando você começa a ajudar outras pessoas, seu coração fica muito leve e você começa a ver a graça de Deus se multiplicando sobre a tua vida. E em terceiro e último lugar, Deus também vai nos ensinar a se manter firme no meio das batalhas, nos levando a uma santificação contínua. É o que o versículo 35 diz, que alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Em Apocalipse diz que o santo vai se santificar mais. O que é santidade? Santidade não é você se submeter a rituais, ou a leis, ou a regras. Santificação é fruto do Espírito, é quando o nosso caráter está sendo moldado por Jesus. Ser santo é se parecer mais com Jesus. Porque há pessoas que acham: para eu ser santo, eu preciso ir a todos os cultos, eu preciso ler todos os livros, eu preciso ter uma vida de oração impecável. Amado, santidade não é tanto o que eu faço, mas é o que Deus está fazendo em mim. São as transformações no meu coração que o andar no Espírito me possibilitam. Andar no Espírito, como Gálatas capítulo 5 diz, andar guiado pelo Espírito Santo. É óbvio que nós temos falhas. A Bíblia diz que nós teremos erros involuntários, e muitos até por ignorância, mas eu e você podemos e devemos nos santificar dia após dia. É buscar uma vida coerente com o Evangelho do Senhor Jesus, coerente com quem Jesus é, com o que Jesus ensina. Amar como Jesus ama, perdoar como Jesus perdoa, ser manso, ser quebrantado, pedir isso ao Espírito Santo todos os dias. Glória a Deus, porque o capítulo 11 de Daniel não fala apenas dos movimentos dos impérios humanos, das destruições que Deus permite, mas que os impérios humanos vão fazer pela sua malignidade, no avanço até mesmo do espírito do anticristo, que o capítulo 11 nos fala. Não, amado, o capítulo 11 de Daniel, no meio de tudo isso, o anjo Gabriel deixa claro para Daniel o seguinte: tudo isso vai acontecer sobre a terra, mas o povo que conhece o seu Deus será forte, será um povo fiel.
Se você for na China hoje, que foi tão perseguida, e ainda hoje, a China é limitada para o evangelho. O governo ainda limita a igreja, que é controlada pelo governo, ainda pode fazer algumas coisas, mas é controlada pelo governo, não tem a Bíblia inteira como a nossa. Mesmo assim, é a igreja que mais cresce no planeta. A igreja da China está levando o evangelho para muitas nações, porque o evangelho do reino de Deus não para. O reino de Deus avança e ele é inabalável. Você vai na Espanha, como estivemos lá algumas vezes, por mais que hoje o ateísmo, o islamismo e o falso cristianismo às vezes domine aquela região, você conhece gente de Deus que está lá fazendo a obra do Senhor Jesus, em várias cidades, em várias regiões da Espanha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E na Indonésia, maior nação de número de habitantes islâmica, na Indonésia tem 40 casas de oração que oram 24/7, todos os 7 dias da semana, 24 horas, gente orando em 40 lugares da Indonésia, e Deus fazendo grandes coisas maravilhosas naquela nação. Como percebemos esses dias, algumas notícias de lá, inclusive envolvendo o tsunami, que tinha gente, servo de Deus, fiel do Senhor Jesus, que está ali naquele lugar. Então, amados, certamente, não importa o lugar que nós estivermos, não importa o nível de perseguição, de contaminação e de apostasia, não importa o anticristo se levantar e nos ameaçar, e alguns de nós sofrermos, e alguns de nós até morrermos por causa do evangelho, a Bíblia diz, Apocalipse 12, eles o venceram por causa da palavra do testemunho, por causa do sangue de Jesus, e porque em face da morte não amaram a própria vida. Deus sempre terá os seus remanescentes, que nós possamos orar para estar entre eles, seja no Brasil, seja no sertão nordestino, seja no sul do Brasil, no Amazonas ou nas capitais. É possível e é necessário vivemos uma vida cheia do Espírito Santo. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra poderosa e grandiosa. Obrigado porque a tua palavra, Deus, ela nos descreve as tribulações que enfrentamos e que virão. A tua palavra nos mostra a possibilidade de impérios humanos prevalecerem durante tempos, fazerem coisas terríveis, permitidos pelo Senhor, por causa da malignidade do homem, mas o Senhor deu liberdade ao homem. Mas a tua palavra também diz que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que o Senhor sempre terá um remanescente fiel. Nós oramos, Pai, nessa manhã, que o Senhor nos fortaleça, para que sejamos parte do remanescente fiel, daqueles que vão se santificar cada dia mais, que não vão ceder às pressões do mundo, da cultura, da Babilônia, que não vão esmorecer na fé, que não vão desistir, que não vão retroceder na fé, mas vão viver andando como o justo vive. O justo viverá pela fé, e nós assim queremos viver. Pai, muito obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.